Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao canal Física 10. Essa semana nós iniciamos o primeiro movimento da cinemática, o movimento uniforme. Gente, para que você tenha uma boa compreensão da aula, é necessário que você tenha assistido às aulas anteriores. Logo, se faltou alguma, dá uma assistidinha antes de começar essa aula aqui, tá bom? Sem mais enrolação, caímos dentro, aula de hoje, movimento uniforme. Vamos nessa, gente? Gente, a primeira coisa que nós precisamos discutir com você já começa pelo título. O movimento que nós vamos estudar com você se chama movimento uniforme. E moçada, o termo uniforme para física, ele quer indicar para a gente que o valor da velocidade não se altera ao longo do movimento. Existem N possibilidades de movimentos uniformes. Tem movimentos retilíneos que mantêm o valor da velocidade constante, tem movimentos que são circulares e mantêm o valor da velocidade constante, helicoidais que mantêm o valor da velocidade constante. Nós vamos discutir com você alguns desses movimentos ao longo da aula de hoje, tá? Não todos hoje. Mas por enquanto eu quero só que você fortaleça essa definição, que todo movimento dito uniforme ele mantém o valor de sua velocidade constante. Vamos registrar isso aí? Então, lá, galera, o valor da velocidade desse movimento se mantém constante. Eu só chamo a atenção de você que eu falei um constante, porém diferente de zero. A velocidade não pode ser zero, galera. Até porque, se a velocidade fosse zero, não haveria movimento. A velocidade tem que ser constante e diferente de zero. Depois, queria frisar com você uma outra ideia. Notem que em aulas anteriores nós fortalecemos com você que há um tipo de aceleração, que foi a que nós trabalhamos com você, que mede as variações no valor da velocidade, as variações que a velocidade, que o seu valor sofre por intervalo de tempo. Lembra dessa aula? Se você não lembra, dá uma olhadinha novamente nela. Se nesse movimento o valor da velocidade não se altera por intervalo de tempo, isso quer garantir para a gente que a aceleração nesse movimento ela é nula. Vamos fortalecer isso aí? Olha lá, gente, por não possuir variações no valor da velocidade, nós vamos caracterizar para você que a aceleração desse movimento é zero. Gente, eu sempre costumo fazer isso nas minhas aulas. Depois que eu defino para você o que é um movimento uniforme, o que é um movimento que possui o valor da velocidade constante ao longo do movimento, eu sempre tento colocar para você onde é que esse movimento pode ser encontrado no seu dia a dia. Tá? Então, existem inúmeras possibilidades. Essa é a primeira aula que teremos de um movimento uniforme. Vou te dar algumas ideias hoje e nós vamos aprimorando elas a cada aula. Mas uma boa ideia que você pode fortalecer é, por exemplo, uma escada rolante. Uma escada rolante tem em certos trechos valor de velocidade constante. Ela mantém a sua velocidade constante ao longo do seu movimento. Quando nós começarmos o estudo de ondas no futuro, veremos que uma onda, como a luz ou mesmo o som, quando se propagam num certo meio, também mantém o valor da sua velocidade constante. Também seriam exemplos de movimentos uniformes, ok? Vamos registrar então isso aí? Então você nota aí a escada rolante que eu citei para você e eu vou citar um outro exemplo muito legal para você. Quando a gente caminha, quando a gente corre, a gente mantém o nosso valor de velocidade constante por alguns trechos. Então eu gostaria que você imaginasse que tivéssemos um corredor aí, alguém que está caminhando, que está praticando alguma atividade física aí, que está executando aí um movimento a uma razão de 2 metros por segundo. Notem, galera, que se a velocidade do corredor é de 2 metros por segundo, a cada segundo que está passando, ele vai percorrer 2 metros. Imagine, por exemplo, então, que para ele ter saído da posição que ele estava, para a qual ele se encontra nesse momento, tivesse passado um intervalo de 1 segundo. O espaço que ele teria percorrido nesse intervalo de tempo
seriam de 2 metros. Se ele continuasse nessa progressão e se passasse mais 1 segundo, novamente ele teria percorrido mais 2 metros. E assim sucessivamente, galera. A cada segundo que está passando, ele estaria percorrendo 2 metros. O que eu quero fortalecer com isso com você? Que o movimento uniforme, gente, ele percorre espaços iguais em tempos iguais. Você vai ter uma velocidade, e essa velocidade, que é o espaço que você percorre por intervalo de tempo, ela vai se manter constante ao longo de todo o movimento. Beleza? Vamos registrar isso aí? Então, moçada, não esqueça, no movimento uniforme, a gente percorre espaços iguais em tempos iguais. Muito mais do que definições matemáticas, essa definição tem que estar internalizada com você toda vez que você for resolver questões de movimento uniforme. Gente, na sequência, eu vou apresentar para você uma função horária para esse movimento, uma relação matemática para melhor descrever esse movimento, mas eu gostaria que você mantivesse presente a definição que vimos há pouco, que o movimento em si é uniforme, então ele percorre espaços iguais em tempos iguais. Galera, a nossa ideia agora é chegar com você a uma relação matemática, a uma função matemática que estabelece como é que as posições no movimento uniforme variam, ok? Para nós chegarmos a ela, vou pedir para que você considere o nosso corredor, exemplo ali. Eu estou pedindo para você também considerar que ele está começando um movimento na posição 10 metros, notem na nossa unidade. Notem também que ele possui uma velocidade, aquela mesma que chutamos há pouco, 2 metros por segundo. E vamos relembrar um pouquinho a nossa aula anterior. Notem que ele está caminhando para posições cada vez maiores. Ele está caminhando para onde você orientou positivamente. Esse tipo de movimento que as posições crescem, você viu na última aula comigo, é um movimento progressivo, ok? Gente, vamos registrar isso então. Nós estamos analisando aí o movimento de um corredor que partiu da posição 10 metros e que possui uma velocidade de 2 metros por segundo. Se ele mantiver essa velocidade constante, ele percorre espaços iguais em tempos iguais. Se a velocidade dele é 2 metros por segundo, a cada segundo que passa, ele vai andar 2 metros. Pensa comigo, se a cada 1 segundo ele anda 2 metros, depois de 10 segundos ele vai andar 20 metros. 20 metros é o total que ele vai andar. Mas lembra comigo? Se ele começou na posição 10 e se ele andou 20, já que ele é um movimento progressivo, as posições estão crescendo, já que ele começou na posição 10 e andou 20, ele se encontra agora na posição 30 metros. O que você acabou de fazer intuitivamente é o que a gente chama de função horária da posição. É uma relação da posição com o tempo. Vamos registrar isso com você? Olha só. Acompanhe então comigo, gente. O que eu acabei de falar para você, então, é que a função horária do movimento uniforme vai ter esse formato aí. O que você está analisando aqui? Que a posição final do corredor depende da sua posição inicial e do quanto ele anda, da sua velocidade e do tempo de movimento. Notem que é possível a gente organizar as informações que você tem a respeito do nosso corredor e montar a sua função horária. Montar de que forma a posição final se relaciona com o tempo. Acompanha só comigo, gente. Essa função horária que eu quero montar com você, ela preenche basicamente as constantes desse movimento, ou seja, a posição inicial do nosso corredor, 10, e a velocidade que ele tem, 2. Queria só chamar a atenção de você que tudo que nós estamos fazendo aqui está naquele sistema internacional, ou seja, nós estamos medindo as posições em metros e estamos medindo o tempo em segundos. É muito comum aparecer essa sigla aqui ao lado das funções horárias.
Isso aqui, gente, é a função horária do movimento desse nosso corredor. Qual é a relação, qual é a ideia dessa função horária? A ideia dessa função, gente, é justamente relacionar a posição final com o tempo. Por exemplo, vamos imaginar que eu quisesse saber qual é a posição que o corredor vai estar no instante 5 segundos. Facilmente você descobre isso. Basta que você vá à função horária e pergunte para ela qual é a posição que eu vou estar quando o tempo for 5 segundos. Ao substituirmos no lugar de t por 5 segundos, descobrimos facilmente que a posição final que nós vamos estar é 10 mais 2 vezes 5, ou seja, 10 mais 10, logo o corredor estará passando pela posição 20 metros. Ele estará passando pela posição em que a árvore se encontra. Da mesma forma que eu posso saber a posição a partir de um tempo citado, também posso fazer o contrário. Posso perguntar para você em que instante eu passei pela posição 30 metros. Em que instante nós passamos pela mesma posição que se encontra o senhor lá que está se exercitando. É a mesma ideia. Então nós vamos perguntar simplesmente para a função horária qual é o momento, qual é o tempo em que nós passamos pela posição final 30. Para resolvermos isso, chegamos a uma relação matemática ali, onde precisamos isolar esse 10. Para fazer isso, aplicamos a operação inversa, trazendo-o para o outro lado negativo, e ao isolar esse tempo, chegamos em 20 igual a 2t. Esse 2 está multiplicando, passo na operação inversa para o outro lado, dividindo, chegamos a um tempo de 20 por 2. Portanto, percebemos que o tempo que o corredor leva para sair da posição inicial 10 e chegar aonde está o senhor na posição 30, é um tempo aí de 10 segundos. Gente, o que eu quero nesse momento é que você perceba que a função horária ela está aqui para te ajudar, mas no fundo, ela é uma coisa lógica. A posição final que eu vou estar depende da posição inicial que eu comecei, assim como também depende da minha velocidade e do tempo que eu estou analisando esse movimento. A ideia é que quando se relaciona esses elementos numa matemática, numa função horária, você consegue obter essas respostas mais facilmente, com menos esforço. Mas não havendo as relações matemáticas em sua prova, você substitui isso simplesmente por raciocínio lógico. Não esqueça, esse movimento percorre espaços iguais em tempos iguais. Tá bom? Vamos para a sequência? Olha só. Nesse primeiro exemplo que eu trouxe para você de vestibular, a questão da Mackenzie nos fala o seguinte: uma partícula descreve um movimento uniforme, isso é importante você entender. A Mackenzie está garantindo para a gente que o movimento que você tem aí, ele possui valor de velocidade constante, cuja função horária é tal que a posição final é igual a menos 2 mais 5t, com S em metros e T em segundos. Notem que nós estamos no sistema internacional. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é, ele pede a velocidade e pede para você classificar o movimento. Galera, notem que o movimento que nós temos é tal que a posição final é igual a menos 2 mais 5 vezes t. Se você entendeu esse movimento, facilmente você percebe que isso aqui veio da função horária que você acabou de ver. A posição final é a sua posição inicial mais a velocidade que você possui. Galera, eu poderia já aqui acabar a questão, tá? Facilmente se resolve ela. Mas eu quero incutir em você aquela ideia de sempre, a interpretação do problema. Notem que o que você tem aqui é um problema, onde você tem aí as posições referenciadas em metros, você está analisando um movimento qualquer de uma partícula aí, e é importante que você perceba que a posição inicial dessa partícula é a posição menos 2. Ou seja, eu estou começando o movimento na posição menos 2 metros.
Se eu olho para a velocidade, eu percebo que eu tenho uma velocidade aqui de mais 5 metros por segundo. Não esquece a unidade. E, gente, fortalecendo a aula anterior, se a sua velocidade é positiva, se ela vale mais 5 metros por segundo, é porque ela caminha para onde você orientou positivamente. Se para a direita eu disse que é positivo, então a minha velocidade está indo para lá e ela vale mais 5 metros por segundo. Não esqueça, esse sinal não quer indicar que a velocidade está aumentando. Lembre, é um movimento uniforme. O valor da velocidade não se altera. A cada segundo eu ando 5 metros. Mas eu percebo que eu estou indo para posições cada vez maiores, para posições que crescem. Não é à toa que, se eu fosse classificar esse movimento, eu chamaria de progressivo, porque as posições crescem ao longo do movimento. Então veja, a velocidade dele é mais 5 metros por segundo e o movimento é progressivo, alternativa C. Olha lá, esse professor romântico, como a aluna citou aí numa mensagem há poucos dias aí. Bom, não puder deixar de comentar com você qual é a principal questão que aparece nessa aula. A principal questão dessa aula, que envolve as funções horárias, são os problemas que envolvem encontro, ok? E, gente, vou ficar afastado aí de qualquer tipo de relação mais sentimental que possa acontecer num encontro. Toda vez que a gente tem um encontro, a gente tem que ter uma coisa em comum. Muito mais do que afinidade, que você pode estar pensando aí. Para a gente estar tendo um encontro, é preciso que uma coisa seja essencial. Essa coisa é a posição. Toda vez que você vai resolver um problema de encontro, é interessante que você perceba que, para haver um encontro, a condição essencial é que a posição final dos dois elementos envolvidos seja a mesma. Dessa primeira aula de movimento uniforme, eu quero que você saia daqui sabendo resolver problemas de encontro. Para isso, puxei uma questão para você da URGS para fortalecer bem essa ideia de encontro. Vamos a ela? Olha lá, gente, exemplo 2 URGS. Um caminhoneiro parte de São Paulo com uma velocidade constante de módulo igual a 74 km por hora. No mesmo instante, parte outro de Camaquã, no Rio Grande do Sul, com uma velocidade escalar também constante de 56 km por hora. Olha a pergunta do cara, gente. Em que cidade eles se encontrarão? Galera, preste atenção na imagem, na figura que o problema nos mostra. Que parte de São Paulo, ele inicia o seu movimento, segundo a imagem que nós temos, no quilômetro zero. Perceba também que esse caminhão vai em direção a Camaquã com uma velocidade tal de 74 km por hora. E perceba que, quando esse caminhão vai iniciando o seu trajeto, vai caminhando pelo seu trajeto, as posições estão crescendo. Ele passa por Camboriú, por Garopaba, por Laguna, ele continua o movimento e, ao dar sequência ao seu movimento, as posições estão crescendo. Logo, se eu for montar a função horária para o caminhão a posição inicial dele é 0 e a velocidade dele é de mais 74 km por hora vezes o tempo, função horária. Eu quero só fortalecer uma coisa com você. Esse sinal de mais que você está vendo aqui não é porque o 74 é positivo do enunciado, simplesmente. É porque ele está caminhando para onde eu orientei positivamente, para onde as posições crescem.
Então ele ganha um sinal de mais. Aula passada, gente. Se você não assistiu, volta lá. Vamos montar agora a função horária para o caminhão B. Primeiro perceba que ele começa em Camaquã, que é o quilômetro 1300. Depois notem que ele está indo em direção a São Paulo, com uma velocidade de 56 quilômetros por hora. Mas perceba que o caminhão B, à medida que ele vai seguindo o seu movimento, as posições vão ficando cada vez menores, as posições estão decrescendo. O seu movimento, ao contrário do caminhão A, não é progressivo, é retrógrado, por isso essa velocidade ganha um sinal negativo, galera. Não é à toa que quando eu monto a função horária para o caminhão B, a posição inicial dele não é 0, já é 1300, Camaquã. E sua velocidade é de menos 56 km por hora. Montei a função horária para o caminhão A e para o caminhão B. O que você não pode esquecer? Toda vez que se estiver resolvendo um problema de encontro, que ele dá a você o entendimento que os caras vão se encontrar, a condição para haver encontro é que a posição final do A tem que ser igual à posição final do B. E ao impor isso, eu vou pegar a função horária do A, 0 mais 74t, e vou igualar com a função horária do B, 1300 menos 56t. Notem que daqui, gente, nós vamos descobrir qual é o tempo de encontro. Novamente, ao olhar para o menos 56, trago para o outro lado, fazendo a operação inversa, está diminuindo, passa somando, 74t mais 56t, tudo isso aqui é igual a 1300. Ao efetuarmos essa soma aqui, você vai encontrar 130t. Tudo isso é igual a 1300. Com isso, para a gente achar o valor do tempo, já que o 130 está multiplicando, ele faz a operação inversa, ele passa dividindo para o outro lado. Vai dar 1300 por 130, você vai perceber que o tempo de encontro é de 10 horas. Perceba que a unidade da velocidade lá em cima, ó, é 74 km por hora e 56 por hora. Notem que as posições também estão em quilômetros, logo achamos um tempo de 10 horas. Ou seja, gente, em 10 horas esses caminhões passarão pela mesma posição, se encontrarão. Mas a questão não perguntou para a gente em que tempo, em que momento eles se encontram. Perguntou em que posição. Se você entendeu a aula, você percebeu que a ideia de uma função horária é dizer para você qual é a posição que eu tenho ao longo do tempo. Então, se eu pegar esses 10 horas e substituir ou na função A ou na função B, eu descubro qual é a posição de encontro. Tanto faz, gente, afinal, eles estão na mesma posição. Dito isso, galera, a posição de encontro vai ser a seguinte, vai ser 0 mais 74 vezes 10. Com isso, descubro que a posição de encontro foi 740, foi no quilômetro 740. Com base na posição, se nós voltarmos ao desenho, percebemos que o caminhão A saiu de São Paulo, passou por Camboriú, que é o quilômetro 640, e vem a encontrar o caminhão B exatamente no quilômetro 740, cidade de Garopaba, alternativa B.
Por hoje é isso, galera. A gente finaliza a nossa aula aí, a nossa primeira aula de movimento uniforme. Aula essa que basicamente você conheceu o movimento, conheceu a função horária e começou a resolver os primeiros problemas de movimento uniforme, problemas importantíssimos de encontro. Nossas duas próximas aulas vão trabalhar com questões de ultrapassagem. Você vai aprender a calcular o tempo de ultrapassagem com objetos parados e na sequência com eles em movimento. Não perde. Queria pedir a você que de repente assistiu pela primeira vez a aula do nosso canal e curtiu, se inscreva no nosso canal aí, nos dê um voto de confiança. E você que já é nosso aluno, que já está conosco no nosso projeto aí, se possível, compartilhe nosso trabalho pelas redes sociais aí, para que mais pessoas possam conhecê-lo e ter acesso a ele. Tá bom? De resto, uma excelente semana para você e até semana que vem. Tchau, galera!